No estudo de ontem, nós vimos sobre o selamento do povo de Deus. Hoje, vamos entender quem são os 144 mil que serão selados, quais são as suas características. Agora, no programa Escola Bíblica. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Privilégio estudar a Bíblia com você. Obrigado por sua companhia. Obrigado porque você está aqui. Você está passando pela primeira vez aqui. A gente tem a oportunidade de estudarmos o que é preparado pela nossa Escola Bíblica, que são as revistas Esperança. Isso mesmo, que a gente tem vários temas sobre vários assuntos, que são os nossos guias de estudos que a gente oferece a cada um dos nossos telespectadores que tem o desejo de conhecer mais da palavra, de entenderem sobre determinados assuntos, de aprofundarem. Por isso eu convido você, seja um aluno da nossa Escola Bíblica. É um privilégio para a gente compartilhar com você. E eu quero começar hoje mandando abraço. Eu sei que tem foto aqui, olha, vou mostrar para você. Me chamo Nevinha, estou estudando Apocalipse. Que legal, Nevinha! Com a Escola Bíblica da Novo Tempo, eu moro no interior de São Joaquim, Estância do Meio, Costa da Antonina, no estado de Santa Catarina. Um abraço, Nevinha! Olha, essa é uma terra maravilhosa. A gente teve agora, os últimos tempos, um clima mais quente, né? Mas São Joaquim é uma das cidades mais frias do Brasil. Estão aí no interior de Santa Catarina, que é o meu estado. Eu estou ali no Vale do Itajaí, né? Meus pais moram em Gaspar. Eu nasci em Blumenau, que está ali do ladinho. Mas um abraço para os catarinenses que acompanham a gente, Dona Nevinha, aí no interior de São Joaquim. Tem mais um abraço aqui, nossos alunos da Escola Bíblica. Vamos lá? Agora sim, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz. Sou o pastor Miranda de Brasília. Um abraço, pastor. Fico muito feliz assistindo os ensinamentos da Escola Bíblica. Que Deus abençoe grandemente esse lindo programa. Um abraço para você, pastor Miranda. Esse é o grande desafio que a gente tem, né, pastor? Sempre crescer no conhecimento. Obrigado. Mande seus comentários, né, e vamos juntos interagir para crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar nesse momento, pedindo iluminação para continuarmos o nosso estudo. Vamos orar. Pai do céu, estamos juntos para estudarmos a Tua palavra. Eu peço uma bênção pelo pastor Miranda, sua comunidade, sua igreja. Um abraço, peço também uma bênção para a Dona Nevinha, para todos aí do estado de Santa Catarina, que eles se sintam abraçados, amados e cuidados por Ti. E que essa bênção seja extensiva aos nossos telespectadores, dentro da realidade e os desafios que eles têm. Nos dê iluminação agora, entendimento, que a gente se renda ao poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você que acompanha o programa Escola Bíblica, a base do nosso estudo hoje está em Apocalipse capítulo 7, estamos estudando Apocalipse, e também o capítulo 14, a gente vai hoje, essas são as duas referências que o Apocalipse tem sobre esse grupo 144 mil, tá? Então, capítulo 7 e capítulo 14, nós faremos algumas referências aqui. Nós começamos esse estudo de ontem, um número enigmático, né? Mas que mostra a totalidade, eles representam aqui, se você ler aí a sua Bíblia, você vai ver
né? Então ouvi, verso 4, o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel, da tribo de Judá, foram selados 12.000 da tribo de Ruben, e aí ele vai dando a lista de cada um. A gente falou ontem sobre a simbologia desse número, mostrando a totalidade da representatividade do Israel espiritual. Ou seja, quando a gente ouve a expressão Israel, se refere ao povo de Deus no Antigo Testamento, mas agora o Israel espiritual, todo aquele que aceita o Senhor Jesus, aquele que é fiel a Ele, aquele que se entrega a Ele, e nesse último momento da história da humanidade, nós estaremos ligados todos no mesmo propósito, que é fazer a vontade de Deus. Por isso eu citei ontem, né, quando a gente apresenta uma verdade da palavra que talvez venha de encontro, né, ou seja, se confronta com aquilo que você acredita, nosso objetivo não é fazer concorrência, estamos concorrendo, né, com quem pensa diferente. Não é esse o objetivo. Nosso objetivo é estudarmos a Bíblia, crescermos no conhecimento, para que quando o Senhor voltar a essa terra, nós sejamos selados claramente porque estamos fazendo a vontade do Senhor. E ontem eu trabalhei, né? O Espírito Santo ilumina a mente daquele povo nos últimos dias, e esse povo vai mostrar que é fiel ao Senhor e à sua palavra. E o sábado é essa identificação também, porque mostra o Deus como Criador, o Deus como mantenedor e o Deus como Redentor. A ligação que há em Êxodo capítulo 20, verso 11 e Apocalipse 14, verso 7. A adoração àquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, a fonte das águas, se referindo ao juízo final em comparação ao dilúvio. Vamos lá. Vamos continuar então nosso estudo. É a lição número 5 da nossa revista Esperança. Só para a gente relembrar, o capítulo 7 é um parênteses, a gente falou isso ontem, entre a abertura do 6º selo, que mostra os sinais, e o 7º selo, a volta de Jesus. A gente já estudou isso na semana passada. O capítulo fala dos 144.000 e a grande multidão. O Senhor sela seu povo que passará pelos últimos momentos na história, né? O selamento é a presença, os últimos momentos na terra, e o selamento é a presença do Espírito Santo que faz com que o povo seja fiel e adore a Deus. Ou seja, é aqui a observação do sábado como o dia que o Senhor reservou para a gente. Apocalipse capítulo 7, verso 4, eu acabei de ler, mas só para fazer referência para você. Ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Um número simbólico mostrando fiéis em todos os que vieram de todos os lugares. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. A gente foi agora para Apocalipse capítulo 14 para identificar um pouco mais esses 144.000. Então, aqui é um cenário daqueles que foram fiéis, aqueles que se dedicaram, porque eles tinham na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Lembra que eu falei? O Espírito Santo mostra, através da observância, através do sábado, essa identificação, ou seja, eles foram selados e o selamento está a identificação de quem me criou, a quem eu pertenço. O selamento dava o nome, a jurisdição a quem ele pertencia. E é exatamente o que acontece aqui. O sábado é essa identificação. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Verso 2. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Está falando dos 144.000 do verso 1. E merece aqui a explicação,
porque nós estamos falando de um livro profético e quando estamos falando de um livro profético, precisamos nos recordar da simbologia. Então, os 144 mil, eles têm a identificação na fronte de que pertence ao Cordeiro e ao Senhor Jesus. Ou seja, eles evidenciam que fizeram a vontade de Deus através do poder do Espírito Santo e essa vontade está sendo revelada através da sua observância aos mandamentos, aquilo que Deus orientou, não como algo como mérito, como conquista. Não, é porque o Espírito contagiou o coração deles. Eles foram transformados, e a gente vai ver, pelo poder de Jesus Cristo. E eles guardam o sábado também. Eles têm essa identificação. Porque o sábado os identifica como seres criados à imagem de Deus. Seres que pertencem ao Senhor. E o texto diz que esses não se macularam com mulheres. Na linguagem bíblica, profética, a simbologia de mulher aqui é a igreja. A gente vai estudar isso em Apocalipse capítulo 12. E nós temos aqueles que buscaram a verdade da palavra e aqueles que que rejeitaram a palavra. E a gente vai ver que aqueles que rejeitaram, eles se envolveram com crenças que estavam contra a vontade de Deus, que não são bíblicas, que são tradições. Mas esses não se contaminaram com ideias que são pregadas equivocadamente. Dá para entender? Esses não se contaminaram, não se macularam com crenças que vêm contra o que a Bíblia diz, porque eles são castos, são eles os seguidores do Cordeiro. Por onde quer que vá, eles fazem a vontade de Jesus Cristo, o Cordeiro. Lembra na linguagem apocalíptica? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando João identificou ao Senhor Jesus Cristo. Então eles aceitam ao Senhor Jesus Cristo, não aceitam ideias equivocadas que são muitas vezes pregadas, que vêm contra a palavra de Deus. São os que foram redimidos. Essa expressão significa libertos da escravidão do pecado. Eles agora não estão presos por falsas ideias, falsas doutrinas. Eles têm o poder do Espírito Santo que dá para eles discernimento. Os 144 mil têm o poder do Espírito Santo que mostra, é isso que a palavra diz. Vivem acima de crenças que são pregadas muitas vezes de forma errada. Não estão preocupados com a placa de uma igreja, mas estão preocupados em fazer aquilo que a palavra diz. E eles procuram nesta comunidade, nesta igreja, falar aquilo que é a verdade da palavra. E procuram a igreja que esteja ligado àquilo que a palavra diz. Esse é o desejo que eles têm no coração, esses que foram redimidos. Verso 5. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Eles são fiéis a Cristo, não tem mácula. E eles falam a verdade. E o texto diz que eles não se achou mentira na boca deles. Está claro isso para você? Os 144 mil, aqueles que viverão os últimos momentos da história da humanidade, são aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus Cristo, fizeram a sua vontade, receberam o poder do Espírito Santo e agora vivem a palavra de Deus em cada instante. Eles querem ensinar aquilo que é a verdade. Eles querem ser fiéis e não se achou neles nenhuma mácula. Ou seja, se olhou e disse assim, esses são dedicados. Voltando ao estudo de ontem, por que eles são selados? Por que eles estão observando a vontade do Senhor? Porque esses serão os únicos capazes de suportar os últimos momentos da história da humanidade.
eles estarão inteiramente dedicados e vivendo ao Senhor Jesus Cristo, porque a terra estará vivendo um caos. Eles querem fazer a vontade do Senhor e a sua palavra. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, esse é um texto interessante, e com todo o engano de injustiça, os que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eu até vou abrir aqui na minha Bíblia o texto de 2 Tessalonicenses, porque ele está falando, capítulo 2, só vou ler para você o contexto, tá? Estou aqui no primeiro, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ele está dizendo lá a partir do verso 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A gente vê aqui nos últimos momentos, Paulo está se referindo à luta entre o bem e o mal, a verdade e a mentira. E ele diz, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, os 144.000 acolheram a verdade, eles falam a verdade, eles não falam a mentira. E esses estarão, diz o texto, eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles vivem a mentira. E por esse motivo, Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É evidente que a gente tem sempre a luta entre o bem e o mal. A gente tem a verdade e a gente tem aquilo que é a mentira. E nos últimos dias isso se evidenciará. E a pergunta é, quem pode me mostrar o que é a verdade? É a ação do Espírito Santo na minha mente que me conduz à palavra. Porque muitas vezes eu posso ir para a palavra e não ter a ação do Espírito Santo, não pedir que o Espírito me dê lucidez, e eu posso, sabe, sinceramente não querer que, né? Sinceramente, assim, estou dizendo, eu até procuro fazer o que a Bíblia diz, mas eu digo assim, não, mas isso não é assim, eu tento justificar, às vezes, coisas que eu sei que não estão sendo apresentadas coerentemente. Eu tento justificar, até às vezes por ensinamento, por tradição, mas a palavra é muito clara, por isso eu tenho que pedir que o Espírito Santo me mostre, é isso que eu devo fazer. E nos últimos dias, o Espírito Santo revelará e haverá aquele grupo que fará o que Deus disse que é a verdade. Esse grupo evidencia, esse grupo está selado, ele está identificado. Segundo Tessalonicenses, vale a pena você refletir nesses versos. Verso 9, voltando ao capítulo 7 agora. Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Esse é um cenário de vitória. Alguns acreditam ser esse um outro grupo dos 144.000. Mas quando a gente estuda e a gente vê a ligação, lá João ouviu sobre 144.000. E aqui ele está vendo a grande multidão. E quando a gente liga com o capítulo 14, a gente vê que esses também, eles aceitaram o Cordeiro. E a gente vê aqui, então, que eles foram vestidos de vestiduras brancas. Ou seja, eles aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação
e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quando a gente liga os dois textos, a gente vê claramente que o autor bíblico, está falando do mesmo grupo. Talvez você possa até pensar, são grupos diferentes, mas a ideia nos leva a crer que estamos falando do mesmo grupo, os 144 mil e a grande multidão. E alguns acreditam que eles estão agora dentro do mesmo grupo da grande multidão. O que importa é a sua identificação. Eles foram fiéis, eles não se contaminaram, eles foram fiéis à palavra, eles aceitaram o Senhor Jesus e eles agora, os 144 mil, eles vêm de grande tribulação. Quem pode resistir a esses momentos, disse o final do capítulo 6. Quem pode suster-se? E aí ele volta, o Senhor dizendo assim, esperem, ainda não é a hora, eu preciso selar esses. Esses vieram de grande tribulação, esses resistiram. Eu queria dizer para você, eu posso aplicar esse evento futuro? Posso aplicar um evento futuro. Angústia como nunca houve. Mas eu posso fazer uma aplicação para nós hoje. Vou abrir uma janelinha aqui, tá? Porque talvez eu estou falando para você que está procurando conhecer Deus, fazer sua vontade e talvez esteja passando também por angústia, por tribulação. Quando eu olho para esse grupo que viverá os últimos momentos da história, eu vejo que é possível ser fiel, ainda que os desafios sejam grandes. Estou falando para você que talvez esteja lutando para ser fiel. Não está sendo fácil, é difícil, é desafiador. Lembra, o Senhor te dará forças para resistir, assim como dará forças para esse grupo nos últimos momentos da história da humanidade. Nós não sabemos. Não sabemos muitas vezes qual é o limite ou quais são as consequências da fidelidade, mas nós sabemos que a gente nunca estará sozinho. Você está sendo tentado hoje, você caiu, levante-se, o Senhor está contigo. Você está sendo tentado, você foi abandonado, rejeitado por aceitar uma verdade bíblica. Lembra, esse grupo é fiel, ele não aceita mentira, não tem mácula. Esse grupo é fiel à palavra. O não ter mácula não significa que ele seja perfeito, não. É que ele crê no Senhor Jesus. Ele crê nos méritos do sacrifício de Jesus. Diz o texto, eles alvejaram, eles lavaram suas vestes, seu estado de pecado, porque eles eram pecadores, são pecadores, e agora eles vão ser resgatados. Eles lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Vejam só, eles sabem que o mérito não está neles. Eles sabem que a solução não está neles. A solução está em Jesus Cristo. Estou falando de um evento futuro, mas queria aplicar para mim e para você mais uma vez, os méritos de salvação não estão na gente, naquilo que a gente faz. A gente tem que reconhecer hoje que os méritos estão em Jesus Cristo e naquilo que Ele faz por nós. Acredite nisso. Estou falando para você, talvez pela primeira vez. Talvez seja desafiador crer. Talvez algumas coisas você não está entendendo. Eu só te convido, venha para a palavra. Não esqueça, a nossa revista Esperança tem um único propósito aqui. É ajudar-nos, a todos nós, a entendermos os planos que o Senhor tem e entendermos que nada pode nos escravizar, que nós somos libertos pelo Senhor Jesus. Por isso eu convido você, seja um aluno da nossa escola bíblica, mande uma mensagem aí para o nosso WhatsApp,
12 9 82 44 44 49. Entenda que não importa a sua história. Você e eu temos a salvação em Jesus Cristo. Não há mérito em nós. Esse grupo sabe disso. Esse grupo quer isso. E eles clamam ao Senhor Jesus. E olha a promessa. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono vai cuidar deles, vai os apacentar. Vai guiá-los para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é uma linda promessa, né? Eu vou repetir a leitura do texto aqui. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Na semana especial que eu tive a oportunidade de fazer aqui na TV, eu falei sobre a única água que pode nos matar, a sede. É o Senhor Jesus. É a sua palavra mostrando que existência tem sentido, tem lógica. Por isso que a gente convida você a estudar a Bíblia. Eu quero te dizer o que você precisa fazer diante disso. Eu vou repetir uma frase que eu falo muitas vezes aqui. A transformação só acontece quando eu abro o meu coração. A transformação só acontece quando eu abro o meu coração. Por quê? Porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Qual é a transformação que você precisa? Qual é a transformação que a sua família necessita? Você deseja abrir o seu coração? Só vai acontecer uma transformação se você abrir. Eu quero abrir meu coração mais uma vez. Eu quero orar agradecendo a Deus mais uma vez por essa bendita promessa. Deus sempre preservou aquele que foi fiel. E nos últimos dias da história do mundo, Deus preservará aquele que é fiel e faz a sua vontade. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela transforme nosso íntimo, nosso ser, e que a gente entregue a vida para Ti, que a gente lave os nossos erros, nossos pecados no sangue do Cordeiro, né? Que a gente te entregue e a gente fique em paz, porque nada pode nos condenar se o Senhor está conosco. Por isso, eu oro para que essa seja a vontade dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Quero dizer para você que amanhã nós vamos continuar o nosso estudo. Exatamente. E eu quero convidar você a estudarmos juntos a lição número 6, as 7 trombetas. Até amanhã.